Caros amigos, muito bem-vindos ao nosso canal Lançai as Redes nas Redes. Quero convidar você a participar desta formação. Nós vamos falar sobre o dogma da Imaculada Conceição de Maria. Participe conosco, nós vamos explicar a você de maneira breve, espero que ajude a todos, o que significa um dogma, que é um dogma de fé, o que significa que Maria foi concebida sem mancha do pecado original, o que é o pecado original, o que diz as Escrituras a respeito do pecado original, qual é o papel de Maria no mistério da redenção realizada em Cristo Jesus. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Se você gostar desse vídeo aí, você deixa o teu like, também isso ajuda muito a plataforma, entende que esses vídeos têm relevância. E divulgue também para os teus contatos, para que assim a gente possa também ajudar outras pessoas, né? E vamos evangelizar aí, lançar as redes nas redes. O que é um dogma de fé? Um dogma de fé é uma verdade revelada por Deus, né? Então a igreja, ela discerne sobre as verdades reveladas e declara como dogma de fé aquelas verdades que o próprio Deus ensina, né, a nós para a nossa salvação. Né? Como diz o Papa Bento XVI, o dogma não é uma imposição da igreja, não é uma arbitrariedade da igreja ao declarar como obrigatório reconhecer os dogmas da nossa fé, que limita a nossa liberdade de expressão, senão que o dogma não é uma porta que se fecha, senão que é uma janela que se abre para o horizonte da eternidade, para entendermos, né, Deus e entendermos mais a nossa fé. Então o dogma é uma verdade revelada por Deus, tanto nas Escrituras quanto também, né, no conhecimento da fé que a igreja vai adquirindo ao longo dos séculos, né? O dogma da Imaculada Conceição foi proclamado no ano de 1854 pelo Papa Pio IX. Significa que a igreja ela vai avançando no conhecimento da fé. Ao declarar no século XIX esse dogma, não significa que Maria não foi concebida sem pecado original e a igreja depois que declara isso, né? Senão que a igreja reconhece, né, 18 séculos depois, como uma verdade revelada por Deus, como o próprio discernimento que foi feito ao longo dos séculos, né? Mas já no século XI se celebrava essa festa, embora ainda não havia sido declarada como dogma. O pecado original tem fundamento bíblico, né? O que é o pecado original? Como entender? É muito claro, meus irmãos, né, que a origem do mal, né, o mal não é uma realidade eterna. O mal ele surge no momento pontual da história, né? O mal ele se remonta, né, na origem do mundo angélico, né? Quando Deus, ao criar criaturas livres, Deus, quando quis, né, que as criaturas participassem da sua glória e do seu esplendor, Deus não quis criar, né, os seres como que num estado já de glória, porque não caberia escolha. Então, né, Deus poderia nos criar já no céu, todos os anjos também, né? Mas que escolha haveria para nós? Né? O próprio da escolha é a condição livre. Por isso Deus cria seres livres, capazes de decidir e de escolher. Portanto, Deus, quando criou a liberdade humana e a liberdade angélica, que as coisas saíram mal e não estava previsto nos planos de Deus? Não. Deus sabia que era um risco ao dotar as criaturas de liberdade. Mas Deus quis correr esse risco porque da liberdade se tira muito mais bem que mal. Mas cabia a possibilidade, né? Cabia a possibilidade do mal ao que a criatura livre decidisse em contra de Deus. E aí é justamente, né, essa possibilidade do mal que a liberdade também era o risco que Deus quis correr, né? De fato, o primeiro que cometeu essa rebeldia contra Deus né, essa insubmissão contra Deus foi o maligno. Criado livre, anjo de luz, decidiu em contra de Deus e, portanto, se rebelou contra o Criador e nos incita a todos nós a nos rebelarmos contra Deus também, né? Então, o pecado tem sua origem no mundo angélico. E na história humana, na nossa humanidade, o pecado começa com Adão e Eva. É o que diz o capítulo 3 do livro do Gênesis, né? Nós vamos ler agora, né? A origem do pecado
o pecado que deu origem a todos os demais pecados. Por isso fala-se que é pecado original, o pecado que origina, né? E nós, até hoje, sofremos as consequências dessa desobediência dos nossos primeiros pais. Diz o texto, capítulo 3, versículos de 1 a 15. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos proibiu comer do fruto de toda árvore do jardim? Olha como a serpente mente, né? É verdade que Deus vos proibiu comer de todo fruto, né? E Deus não proibiu comer de todos os frutos, senão que Deus proibiu unicamente que comessem do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, que já é a tentação começando, né? A mulher respondeu, olha como não se pode dialogar com a tentação. Quando vem um pensamento, uma incitação, temos que cortar. Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Ela sabia, Deus tinha dado liberdade para comer dos frutos das árvores, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. E aí Eva diz que é curioso que ela põe no centro, né? Ela põe no centro, a tentação tem essa força de tirar todo o foco de tudo e colocar no centro aquilo que se torna uma obsessão, um objeto de desejo, né? Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vós não comereis dele, nem o tocareis. Deus não disse não tocar. Você vê que Eva começa a tentar justificar Deus, né? Tentar, de alguma forma, amenizar a proibição. Deus proibiu mesmo, Deus proibiu, né? Então, não, Deus disse isso e isso, né? Mas a serpente é muito mais esperta, né? Muito mais inteligente que nós, né? Oh, não, tornou a serpente, vós não morrereis, né? Mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Aqui o demônio introduz o veneno da desconfiança no coração de Eva, né? Eva permitiu, por causa do diálogo com a tentação, que morresse no seu coração a confiança no Criador. Antes eles viviam em harmonia, confiavam, né? Eram dóceis, obedecia, né? A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, já suscitou pelo pensamento o desejo, e o desejo concebido no coração deleitou-se com a possibilidade, né, de provar do fruto, né? A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele, comeu e apresentou também ao seu marido, que comeu igualmente. Então seus olhos se abriram e, vendo que estavam nus, tomaram folhas de figueira, ligaram-nas, fizeram tangas para si. Aqui perderam já, tá vendo? A inocência. O pecado, né, faz com que a gente perca a inocência. Eles viviam em harmonia, viviam na pureza, viviam na santidade, perderam a graça, né, que receberam de Deus, perderam o dom, né, da inocência, da pureza, né, e sentiram vergonha. E aí se escondem, né, e aí fogem de Deus. E Deus vai ao encontro deles, né? E onde estás, Adão e Eva? Onde estás? Es que estávamos nus e tivemos vergonha, tivemos medo. Então, o pecado nos causa vergonha, o pecado nos causa medo, o pecado nos faz esconder de Deus, né? Nos faz desejar fugir da presença de Deus, né? Olha o drama, gente, olha o drama do pecado, né? A desconfiança, será que Deus vai punir? Será que Deus vai me castigar? Será que Deus... Olha as consequências do pecado, né? Mas aí o Senhor, né, essa parte que nos interessa, então o Senhor diz, lá no versículo 14, então o Senhor Deus disse à serpente: porque fizeste isso, serás maldita entre todos os animais domésticos e feras do campo, andarás de rastos sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias de tua vida. Porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, porém ódio entre ti e a mulher. Então, essa luta, essa guerra espiritual entre as forças do mal e a humanidade, entre as hostes do maligno, né, e o exército de Cristo, a igreja. Porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. E aqui está a promessa de Deus, o proto-evangelho, ou seja, a boa notícia
esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esta, o que significa esse termo esta? Se refere à descendência da mulher. Porém, ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência, a descendência dela, né, da descendência da mulher, nasceria o Salvador, que esmagaria a cabeça da serpente. E associada ao Salvador, Maria, nossa mãe. Nós vamos comentar agora, né? Mas para falar sobre o pecado original, a fundamentação bíblica sobre o pecado original, né? Se nós vamos lá, por exemplo, no capítulo 5 da carta aos Romanos, no versículo 12, diz o seguinte: por isso, como por um só homem, que acabamos de ler, do Gênesis 3, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todo o gênero humano, porque todos pecaram, né? Então aqui uma referência, olha a proporção desse pecado que começou com Adão e Eva e ele foi transmitido, né, por propagação, diz a igreja, né, ele foi propagando-se, né, em toda a humanidade, né? Nós herdamos, né, nós perdemos, né, o estado da graça originária e, portanto, todos os filhos de Adão nascem, né, como consequência desse estado da graça que eles perderam, nasce também, né, numa situação precária, né? É o drama do pecado que passa todo o gênero humano, né? Essa solidariedade que há entre Adão e a humanidade, né? Então o pecado tem é um mistério, né? É um mistério. Deixa eu dizer, a Escritura ela nos dá dados a respeito de onde vem a origem do mal, né? De onde vem o mal, né? E também, né, a experiência humana. Nós vemos que pela experiência humana, o mal que há no mundo, o mal que há em nossos corações, teve que haver algum momento na história que o pecado começou a existir. Teve que haver algum momento em que desencadeou todos esses males que nós vemos hoje e que nós também corroboramos também com os nossos pecados pessoais, né? Mas o momento pontual onde o mal entrou, onde a morte entrou, e é esse momento, né? Gênesis 3, né? A desobediência de nossos primeiros pais. E aqui São Paulo afirma, né, que por um homem entrou o pecado e a morte e passou a todo o gênero humano porque todos pecaram, né? Essa união que há entre Adão e a humanidade, né? Todos pecaram, todos estão privados da graça de Deus, né? O livro da sabedoria também, se nós buscarmos lá o livro da sabedoria, no capítulo 2, versículos 23 a 24, olha o que diz. Ora, Deus criou o homem para a imortalidade e o fez à imagem de sua própria natureza. É por inveja do demônio, vamos lá no Gênesis 3 de novo, é por inveja do demônio que a morte entrou no mundo. Por inveja do demônio que a morte entrou e os que pertencem ao demônio aprovarão, né? Também o Salmo 50 diz bem claro, né? Pecador me concebeu a minha mãe, né? Então, é um mistério da impiedade. São Paulo fala do mistério da impiedade, né? O mistério, que significa um mistério? Gente, que por mais que a gente entenda, nunca vamos terminar de esgotar esse mistério, né? A gente, pela inteligência e pela fé, sabemos que nos foi revelado e é dogma de fé. Por isso a revelação é um dogma de fé, é verdades, né, reveladas por Deus. E a igreja declara que todo cristão católico deve aderir e aceitar como revelado por Deus, o dogma, né? Então, já nos revela, nos ilumina a respeito da origem do mal e da morte, né? Mas a boa notícia, meus caros irmãos, a boa notícia, né, é que Deus não abandona a humanidade à sua sorte. Deus não deixa de nos amar. E Deus, já lá na própria queda dos primeiros pais, né? Por isso está ali o proto-evangelho, ou seja, já a promessa da redenção. Porém, ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta da descendência te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás no calcanhar, né? São as tentações, as insídias que o maligno, por todos os meios, tenta nos apartar do caminho, por isso nos ferirá no calcanhar, né? A descendência da mulher. Mas da descendência da mulher, nascerá aquele que pisará a cabeça da serpente e unido a ele, Nosso Senhor, unido a Nosso Senhor, Nossa Senhora, né, corredentora, né? Essa graça que nós recebemos por meio de Maria, né? Porque se por uma mulher, né, entrou o pecado e a morte e as portas do paraíso foram fechadas, por outra mulher entrou a salvação, né, e a vida,
Porque Maria, ao dar o seu sim a Deus, permitiu que o Filho de Deus viesse nos resgatar e nos salvar. Por que teria que ser dessa maneira? Por que teria que ser por um sim de uma criatura? Porque por uma criatura entrou o mal, por uma criatura deve entrar o bem. Deus vai desfazer o caminho, né, da desobediência através da obediência. O próprio Deus vai assumir nossa humanidade, como homem vai desfazer o caminho da obediência através da obediência. Por isso ele vai se fazer homem. Por isso ele vai assumir nossa condição humana, semelhante em tudo a nós, menos no pecado, para que por meio da obediência, né, guiasse a toda a humanidade de novo, ao paraíso. Voltar, né, trazer de volta a ovelha perdida, a humanidade, todos nós, né, pelo o caminho inverso, o caminho da obediência, né, para o seio do Pai. O que diz os textos litúrgicos, né, a respeito, olha gente, que bonito é. Por exemplo, o Papa Paulo VI, na encíclica Marialis Cultus, diz o seguinte: já celebrada desde o século XI, esta solenidade da Imaculada Conceição se insere no contexto do Advento e do Natal. Não podia ser de outra maneira, porque nós estamos agora no Advento nos preparando para o Natal. O que é o Natal? O nascimento do nosso Salvador. O Verbo que se faria carne no seio de Maria para nos salvar, unindo a espera messiânica e o retorno glorioso de Cristo com a admirável memória da mãe. Em tal sentido, este período litúrgico deve ser considerado tempo particularmente oportuno para o culto da Mãe do Senhor. Por isso, celebrar essa festa da Imaculada Conceição no contexto do Advento é muito importante. Por quê? Porque está associada, né, ao mistério da encarnação. Porque Maria, ela foi a mãe do Salvador. O Verbo se fez carne no seio de Maria. E, portanto, no Advento, né, é tempo oportuno para meditar também no mistério da Virgem Mãe. Que graças ao seu sim, Deus se fez carne, o Verbo se fez carne, assumiu nossa condição humana para curar a nossa natureza ferida e elevar a nossa natureza, né, ao estado original da graça. Maria é a toda santa, né, isenta de toda mancha de pecado original, pelo Espírito Santo como que plasmada e feita nova criatura. Por isso Maria é obra de Deus. O próprio Deus foi quem criou, né, Nossa Senhora, com vistas à encarnação do seu Filho. Por isso, Maria, profeticamente anunciada na promessa feita aos progenitores sobre a vitória contra a serpente, Maria é a virgem que conceberá e dará à luz um filho cujo nome será Emanuel. Por isso, já estava profetizado da descendência da mulher. Maria é a nova Eva. Maria é essa mulher, né, do Apocalipse, aquela mulher vestida de sol. Ela não é o sol, mas ela é reflexo do sol. Por isso essa mulher vestida de sol, vestida da graça de Deus. Por isso o anjo, quando aparece a Maria, lá em Lucas, né, no começo do Evangelho, no começo da Boa Nova, o anjo se aparece a Maria e a saúda como a cheia de graça. Alegra-te, cheia de graça. Em grego diz charitomene, cheia de graça. O que significa? Cheia de Deus, cheia da graça de Deus. Então Maria, por um privilégio único, foi, né, preservada de toda a mancha do pecado original, em virtude dos méritos de Cristo. Por isso, Maria é obra de Deus, meus caros. Os méritos de Maria não são próprios, os méritos de Maria são méritos de Deus, porque Maria é obra de Deus. Maria não é uma deusa, Maria é uma criatura, portanto, a mais perfeita de todas as criaturas, a mais santa de todas as criaturas, porque Deus a criou assim, por causa de Cristo, que seria, né, porque Cristo nasceria dela. Porque seria aquele que salvaria a humanidade do pecado e, portanto, nasceria como homem, para que como homem obedecesse em tudo ao Pai e guiasse toda a humanidade, né, pelo caminho da salvação. E olha o que diz a oração do dia desta festa solene que nós celebramos. Ó Deus, que preparastes uma digna habitação para o vosso Filho. Claro, uma digna habitação. Né, Jesus não pode nascer em qualquer morada, em qualquer pessoa. Todos nós, todos, diz São Paulo, todos pecamos. Todos estão privados da graça de Deus. Mas Maria não. Maria foi preservada de todo o pecado, diz, em previsão aos méritos de Cristo, porque Cristo é santo, porque Cristo é Deus. E não pode haver, né, não pode haver comunhão entre as trevas e a luz, entre o pecado e a santidade. Em virtude dos méritos de Cristo, Maria foi preservada do pecado original, né? E aí diz o texto, né?
referido a nós, concedei-nos chegar até vós, purificados também de toda culpa. Porque todo esse mistério também nos envolve a todos nós. E olha o que diz o prefácio da missa de hoje. A fim de preparar para o vosso filho mãe que fosse digna dele, preservastes a Virgem Maria da mancha do pecado original, enriquecendo-a com a plenitude da vossa graça. Enriquecendo-a com a plenitude da vossa graça. Nela nos destes as primícias da Igreja, esposa de Cristo, sem ruga e sem mancha, resplandecente de beleza. O que significa primícia, gente? Começo, os primeiros frutos. Porque já começou a nova criação com Maria. Maria é a nova criação. Né? E, portanto, o que Maria é e o que Maria chegou a ser, né, também a Igreja, esposa de Cristo, está destinada a ser também como Maria, sem ruga e sem mancha, resplandecente de beleza. Por isso a Igreja também, lavada pelo sangue do Cordeiro, está chamada a ser imaculada e santa, como a Virgem Maria. Por isso ela é primícias da Igreja. Puríssima, na verdade, devia ser a Virgem que nos daria o Salvador, o Cordeiro sem mancha, que tira o pecado, que tira os pecados, né, do mundo. Puríssima deveria ser. Né? Por isso Deus não poderia nascer de qualquer mulher. Deus deveria nascer daquela que já Isaías, no capítulo 7, né, versículo 14, diz: eis que uma virgem conceberá. É o mistério da Virgem Mãe. Sendo virgem, se tornou mãe e deu à luz sem deixar de ser virgem. É um mistério, né, da encarnação e também do nascimento virginal de nosso Salvador. Concebido o Senhor no seio de Maria, sem concurso de varão, diz a liturgia. Puríssima, na verdade, devia ser a Virgem que nos daria o Salvador, o Cordeiro sem mancha que tira os nossos pecados, escolhida entre todas as mulheres, modelo de santidade e advogada nossa. Ela intervém constantemente em favor do vosso povo. Escolhida entre todas as mulheres. Né? De onde me vem a honra de receber a mãe do meu Senhor, a mãe do meu Kyrios. Esse termo Kyrios, meu Senhor, se refere a Deus. De onde vem a mãe do meu Senhor, a mãe de Deus. Já declarava Isabel com visão profética, declarando que Maria é mãe de Deus, mãe do Salvador, segundo a humanidade. Né? Como Maria é mãe de Deus, se Deus é eterno. Alguns críticos que não sabem nada de teologia chegou a dizer isso, né? Mas ela se tornou mãe segundo a humanidade, porque Deus, a mãe do meu Senhor, Deus assumiu a humanidade em Maria. E por isso, segundo a humanidade, ela é mãe. E como no Verbo, né, só existe uma pessoa, a humanidade do Verbo, que ele assume, que ele não tinha, assumiu de Maria. A divindade, a natureza divina, que ele já a possuía desde sempre, porque é Deus, na pessoa do Verbo, se dá as duas naturezas em perfeita união. A natureza humana e a natureza divina na pessoa do Verbo. E, portanto, Maria, ela é mãe da natureza do Verbo. Embora, né, claro, Deus como Deus é eterno, mas ao assumir no tempo a nossa humanidade, ele também participou também da filiação, né? Se tornou filho do homem, né? Como diz os textos muitas vezes, eis o filho do homem, porque da humanidade de Maria ele se tornou, pois, também filho de Maria, e Maria se tornou também filho, né? Maria se tornou mãe do Filho de Deus, né? Segundo a humanidade. Né? Que mistério tão precioso esse que Deus quis contar com uma criatura para poder salvar o gênero humano. É como Deus, como que pedindo permissão para entrar no mundo, né? Deus poderia vir do céu de outra forma? Poderia, porque Deus é Deus. Mas por que dessa maneira? Porque Deus quer contar com a nossa colaboração. Porque Deus, né, não quer nos colocar a todos como que forçados no céu. Deus conta com o nosso sim para nos salvar. Deus conta com o sim de Maria para salvar a humanidade. Por isso, como é importante a colaboração, né, com Deus, com a graça de Deus. Por isso Deus não age sem contar com a nossa liberdade. Deus não age suprimindo a nossa liberdade, nos forçando, nos coacionando. Né? Por isso a importância de entender que não poderia ser de outra maneira. Deus, né, ele quer contar com o sim da criatura. Para nos salvar, para te salvar, para me salvar, ele conta com o teu sim.
Para salvar a tua família, Ele conta com o teu sim. Para salvar tanta gente que está perdida no mundo, Ele conta com o teu sim. Olha como é importante, né? De alguma forma, Deus quis vincular nosso sim, né, de alguma maneira com o sim dos outros também. Graças às pessoas que nos precederam, que disseram sim, nossos pais, nossos catequistas, nossos padres, né? Graças ao sim deles, nós hoje também podemos dizer sim. Olha como o sim de Maria, ele transcende também para toda a humanidade. Graças ao sim de Maria, Deus entrou no mundo. E assim, né, Deus hoje agindo na nossa história, por meio de Maria, né, e através de Maria, hoje o Senhor também, Ele anseia pelo nosso sim. Porque do nosso sim depende a nossa salvação e a salvação de muitos outros. Por isso Maria, né, escolhida de todas as mulheres, diz o texto, modelo de santidade e advogada nossa, intervém constantemente. Não só quando disse sim, ela estava intervindo também na história da salvação, mas também, né, constantemente, ajudando seus filhos, orientando e dizendo, como diz o Evangelho, fazei tudo o que Ele vos disser. Aí o Evangelho de Maria, fazei tudo o que Ele vos disser. E está intervindo constantemente. Nós vemos isso de maneira muito patente, muito clara, nas aparições ao longo da história. Quantos lugares Nossa Senhora se manifestou como mãe, né, nos recordando que Jesus é o nosso Salvador, a importância de nos convertermos, né, ao Evangelho da vida, da salvação, né, de rezar, fazer penitência para vencermos as tentações e o pecado e pela salvação da humanidade. Né, em Fátima, em Lourdes, em Guadalupe, né, em Medjugorje, em na Salete, né, em Garabandal, em tantos e tantos lugares, Maria, né, atuando também, intervindo na história e nos mostrando, nos sinalizando, né, esse é o meu filho, ele vos salvará do pecado e da morte. Né? Fazei tudo o que ele vos disser. Muito bem, meus caros, até aqui nessa meditação, espero que tenha ajudado você, espero que tenha iluminado também bastante a tua fé, para compreender mais esse mistério, o mistério do pecado, da morte, mas também da redenção e da salvação, né? O dogma da Imaculada Conceição, a importância desse dogma para a nossa fé, né? Para entender o mistério da redenção e para, principalmente, né? Amarmos muito, muito nosso Senhor Jesus Cristo, que por tanto amor, né? Teve essa condescendência, ou seja, se inclinou em nosso mundo, né? Entrou no barro, né? da nossa história, né? Se uniu a nós para nos curar a humanidade ferida pelo pecado e elevar a humanidade ao mais alto dos céus, à glória divina. Né? Então esse mistério passa por Maria. Nossa Senhora, ela, né, com o seu sim, colaborou com o mistério da redenção e da salvação. Se você gostou desse vídeo, né, deixa aí o teu like, isso ajuda muito. A plataforma reconhece que tem relevância esses vídeos. Deixa aí o teu comentário, se inscreva você que não é inscrito no canal, ative aí o sino de notificações para que muitas outras formações também possam chegar até você e divulgue também nosso canal para que outras pessoas possam ser beneficiadas também. Deus abençoe, até a próxima, se Deus quiser.